Fala aí, pessoal. Bom dia. Então, como vocês já devem saber, eu não vou poder estar com vocês essa semana porque eu estou participando de um encontro de física que vai ter em Paraty, um encontro international de informação quântica. E aí, por isso, eu estou gravando essa videoaula para vocês. Então, só para vocês saberem qual que vai ser o conteúdo desse bimestre, né? Então, nos últimos 2 bimestres, o que a gente viu? A gente viu movimento. Nós estudamos movimento, só que sempre pensando na descrição do movimento, nunca na causa dele, certo? Nós vemos, por exemplo, o que é o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado, mas não nos perguntamos em nenhum momento qual é a origem da aceleração que faz com que um corpo caia em queda livre, por exemplo. Então é isso que a gente vai tentar explorar nesse bimestre, explorar as causas do movimento, como que elas funcionam, como que são as forças, energia e essas coisas, tá bom? Então o nome dessa primeira aula vai ser Força, Dinâmica e Causas do Movimento. Então só recapitulando um pouquinho, nas aulas passadas, nos meses passados, né, nós vimos o que é a cinemática. Nós estudamos posição, velocidade e aceleração de um corpo em uma trajetória tanto retilínea quanto curva, né? Nós vimos, por exemplo, o movimento circular também, bem como lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Então, essas três quantidades, posição, velocidade e aceleração, são vetores que descrevem bem o movimento de um corpo qualquer. Então, por que eu estou falando de descrição, né? Estou falando de descrição porque é como se eu estivesse realmente só dizendo como é o movimento, quais são as características dele, mas não perguntando como ele foi gerado em princípio. Então, se eu perguntar para vocês o que causa o movimento, qual é o motivo, o que gera a aceleração? Então, para responder essa pergunta, a gente precisa elaborar um pouquinho mais. Só que a resposta curta para ela é que o que gera o movimento são as forças. E vocês sabem que se vocês empurrarem alguma coisa, ela deve começar a se mover. Se você empurrar o seu colega do lado, ele vai pelo menos mudar a sua posição um pouquinho, eu imagino. Então, a gente sabe que se você aplica uma força, se você interage com algum objeto, esse objeto pode mudar seu estado de movimento, ele pode ganhar uma velocidade, ele pode perder, ele pode ganhar uma aceleração de modo geral, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que saber sobre essas forças é que forças são resultado da interação entre sistemas físicos diferentes. Então, repito, forças são resultado da interação entre sistemas físicos diferentes. Exemplo. Então, imagina que você amarra uma corda numa pedra bem pesada e tenta puxar essa pedra. Então, o que está acontecendo? Você está interagindo com essa pedra através da tensão no fio. A pedra vai sofrer uma força que você está aplicando, mas você também vai sentir essa força na sua mão. Isso é uma interação entre vocês dois, certo? Outro exemplo, imagina uma maçã caindo em direção à Terra, certo? Então, essa maçã está sofrendo com a força da gravidade da Terra devido à interação entre essas duas massas. Assim como a Terra também está sofrendo uma força, só que como a Terra é muito grande, ela se mexe muito pouco. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre essa existência de pares de forças quando nós falamos sobre a terceira lei de Newton, por exemplo. Então, um outro caso, essa é a roda dos pneus, aliás, os pneus das rodas dos carros, né? Por que os carros andam, né? Porque a roda dos carros, ela faz fricção no chão. A borracha do pneu, ela agarra no asfalto e quando você tenta girar a roda do pneu, você faz uma força para trás e o chão responde com a força para frente que te empurra. Então, a interação, a interação entre a borracha e o asfalto aqui é o que vai fazer com que o objeto, com que o carro, no caso, se mova. Então, novamente, a gente tem a causa do movimento como a interação entre sistemas físicos diferentes. E, por último, você pode imaginar um ímã, né? Um ímã e um conjunto de pregos, por exemplo, que interagem magneticamente um com o outro. E nesse caso, eles são atraídos um em direção ao outro. Novamente, a gente vê essa existência das forças nos dois objetos que estão interagindo, e não em um só, ok? Então, agora que a gente já sabe que as forças geram o movimento, que elas são a razão do movimento, a gente pode se perguntar como que elas funcionam, né? Então, como funcionam as forças?
Essa não é nem de longe uma pergunta simples. Quem respondeu a essa pergunta com grande precisão na época foi um dos maiores cientistas que já existiram na humanidade, que se chama Isaac Newton. Então, para tentar responder como funcionam essas forças, a gente vai falar sobre as leis de Newton. Então, a primeira lei de Newton, ou a lei da inércia, ela diz para a gente o seguinte, que um objeto se mantém em repouso ou movimento retilíneo uniforme, a não ser que alguma força atue sobre ele. Repito, o objeto se mantém em repouso ou movimento retilíneo e uniforme, a não ser que alguma força atue sobre ele. O que ela está dizendo para a gente é que os objetos tendem a se manter exatamente como eles estão, ok? Então, não apenas que ele tende a se manter em repouso se estiver em repouso, mas que se ele tiver com a dada velocidade constante, e aí vocês se lembrem que a velocidade é um vetor, então para que essa velocidade seja constante, o movimento precisa ser retilíneo para que não mude a direção desse vetor, ok? Então, o objeto vai se manter nesse movimento, a não ser que alguma força atue sobre ele, que algum outro objeto interaja com ele. Então, por exemplo, se você conseguisse jogar com muita força uma bolinha de tênis no espaço interestelar, né, onde não tem interação gravitacional com nada, ou a interação é desprezível. Se essa bolinha de tênis chegasse lá, ela poderia se mover para sempre em movimento retilíneo uniforme, porque não teria razão para esse movimento parar, não tem fricção, não tem nenhuma perda de energia, não tem interação com nenhum objeto, ok? Exemplos mais mundanos, que com certeza vocês já passaram antes, são os seguintes. Então, imagina que você está no ônibus e de repente o cara dá uma freada muito brusca, o motorista freia muito bruscamente. O que acontece com você? Você parece estar sendo jogado para frente, né? O que está acontecendo na verdade é que você apenas tende a manter o seu movimento. O ônibus freou, mas alguma coisa precisa agir sobre você para que você freie também. E isso acontece justamente sobre seus pés, que é onde você está apoiado, ok? E por isso que parece que a gente está sendo jogado para frente. Outro exemplo é quando você tem um carro e esse carro ele tenta fazer uma curva que é muito fechada e acaba perdendo o atrito, a fricção com a curva e sai pela tangente. Então o que significa isso, sair pela tangente? Significa que o carro, quando ele não conseguiu fazer a curva, ele saiu na direção de sua velocidade atual. Ele saiu, e a gente já viu antes, que ao longo de uma curva, a direção do vetor velocidade é sempre tangente à trajetória, ok? Então isso que significa sair pela tangente. Se não tem o chão para fazer força no carro, para ele fazer curva, ele simplesmente segue sua trajetória no movimento retilíneo uniforme, ok? Então, em outras palavras, a gente pode dizer que a primeira lei de Newton dita para a gente que um objeto mantém o seu vetor velocidade a não ser que sofra algum tipo de força. Ok, agora a gente já sabe então que se não existe uma força resultante, né, agindo sobre um objeto, ele não vai mudar seu estado de movimento, não vai mudar sua velocidade. Mas nós também podemos nos perguntar o seguinte, se houver uma força resultante sobre o objeto, não nula, então como que ele vai mudar seu estado de movimento? Para responder essa pergunta, Newton elaborou sua segunda lei. A segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, ela diz para a gente que a força é igual ao produto da massa pela aceleração. A força é diretamente proporcional à massa, à aceleração, voltando. A força é diretamente proporcional à aceleração e essa constante de proporcionalidade é a massa. Então, se nós olharmos as unidades, né, dessas grandezas, a gente vai ver que a aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado, a massa em quilogramas e a força, que é o produto das duas, seria em quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado, que ganha o apelido carinhoso de Newton, ou N maiúsculo, ok? Então, o que a massa significa, né, no fim das contas? A massa, como ela aparece aí no F igual a ma, a massa é uma medida da inércia de um corpo, a sua resistência a mudar sua velocidade. Repito, a massa é uma medida da inércia do corpo, a resistência a mudar sua velocidade atual.
Então, quanto maior a massa de um corpo, quanto mais, entre aspas, pesado ele for, mais difícil alterar o seu estado de movimento. É muito mais difícil você empurrar alguma coisa pesada, você acelerar alguma coisa pesada do que alguma coisa leve. Então, por exemplo, se você tentar empurrar um carro ou uma cadeira, é claro que a cadeira vai se movimentar muito mais fácil. Você vai conseguir empurrar, acelerar, mudar a velocidade da cadeira com muito mais facilidade. Isso porque a massa da cadeira é algo em torno de 5 kg, enquanto que um carro pesa, né, tem uma massa em torno de 1.000 kg, okay? Muito maior. Uma coisa importante de mencionar aqui é que na segunda lei de Newton, o F que aparece aí é a força resultante sobre o corpo. Isso é a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre o objeto. Pode ser, por exemplo, que eu tenha mais de uma força existindo ali atuando sobre o objeto, mas que a resultante, a soma vetorial, seja nula e o objeto se mantenha inerte, sem alterar seu estado de movimento. Então, por exemplo, imagina uma caixinha no chão e eu vou atuar duas forças sobre ela. Numa primeira situação, eu tenho uma força de 3 newtons atuando para a direita e eu vou fazer outra força de 3 newtons atuando para a esquerda. Nesse caso, a soma vetorial de 3 para a direita com 3 para a esquerda vai dar 0. Então, não há força resultante nesse caso e o objeto vai se manter inerte. Uma outra situação é a seguinte: se essa segunda força apontar para a direita também, a mesma força, estou mudando a direção. Nesse caso, a soma vetorial vai dar 6 newtons para a direita. Então, nesse caso, o objeto vai acelerar. Mas veja, no primeiro caso havia duas forças, mas a resultante era nula. Então, o F que aparece na segunda lei de Newton, tem que ter em mente, é a força resultante. Então, pode ser que exista alguma força, aliás, algumas forças atuando no objeto e mesmo assim a força resultante seja nula e não haja aceleração. A terceira e última lei de Newton é a lei da ação e reação. Então, ela diz para a gente que para toda ação há uma reação igual em sentido oposto. Em outras palavras, a gente pode dizer que em toda interação entre dois objetos, há um par de forças agindo sobre os dois objetos interagentes. Vamos pegar um exemplo. Imagina novamente o caso da maçã interagindo gravitacionalmente com o planeta Terra. Então vamos imaginar que a força sobre essa maçã seja, por exemplo, de 2 newtons. Ela é puxada com uma força de 2 newtons para baixo. Então, em contrapartida a essa força, a Terra também vai sofrer uma força que é igual e em sentido oposto. Isso é, a reação a essa força de 2 newtons vai aparecer na Terra também como uma força de 2 newtons, mas apontando para cima, na direção da maçã. Ok? Então, isso significa que se a maçã é atraída para a Terra também é atraída para a maçã. Mas por que a gente vê, na verdade, a maçã caindo e não a Terra se mexendo também? Por um motivo. O mesmo motivo que é muito mais fácil mover a cadeira do que o carro no exemplo anterior. Porque a força é a mesma, mas a massa da Terra é zilhões de vezes maior. E por isso, essa mesma força causa uma aceleração inexpressiva na Terra, enquanto que na aceleração é capaz de fazê-la cair rapidamente. Então, nesse caso, a gente vai dizer que esse par de forças, esse vetorzinho preto e o vetorzinho vermelho, eles são um par ação e reação. Eles são fruto de uma mesma interação. Ok? Então, a gente vai dizer que esse par de forças que resulta de uma interação é o par ação e reação. Ok? Tem que ter isso em mente. Ok, então vamos ver um primeiro exemplo, bem simples, só para ver se vocês entenderam direito. Então, uma folha de massa igual a 0,3 gramas cai de uma árvore com velocidade constante. Determine a força resultante sobre essa folha, sabendo que ela está sujeita à força de resistência do ar. Então vamos pensar direitinho. Está caindo com a velocidade constante, está sujeita à resistência do ar.
E aí, talvez você fique confuso, né? Porque a questão está te induzindo a pensar que tem um monte de coisa acontecendo. Mas, na verdade, quando ela disse que a velocidade era constante, ela te disse já que não tem aceleração. Então, ela está te dizendo que a força resultante é nula. A força é nula. Nesse caso, eu posso pensar, se não há aceleração, velocidade constante, segundo a lei de Newton diz pra gente que a força resultante deve ser nula. Ah, professor, mas ele está dizendo que a força de resistência do ar e tal, então como é que funciona isso, né? Então, imagina que eu tenho um objeto caindo como um paraquedas. Eu tenho uma força gravitacional que está puxando ele para baixo. E a força de resistência do ar que está que tá empurrando ele para cima. E essa força de resistência do ar, ela aumenta quanto mais rápido o cara tiver. Então isso quer dizer que vai chegar a uma determinada velocidade que essa força de resistência vai ser tão grande que vai se igualar à força-peso, a força que está puxando ele para baixo. E nesse caso, a força resultante fica nula, e é o caso onde ele está com a velocidade que é chamada terminal. Ok? Então, vamos lá, um segundo exemplo. Um corpo de massa 15 kg move-se com aceleração de módulo igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Qual é o módulo da força resultante que atua no corpo? É uma questão bem simples de fixação. Então eu quero que vocês pensem o seguinte. Eu tenho 15 kg de massa, uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado e uma força que vale quanto? Bem, para responder essa pergunta, a gente vai usar a segunda lei de Newton. Então, F é igual a massa vezes aceleração, 15 vezes 3, que dá 30 newtons. Veja, a resposta já saiu em newtons, porque eu estou usando tanto a massa quanto a aceleração em unidade do sistema internacional. Então, a força também vai sair em unidade do sistema internacional. E a unidade de força no sistema internacional é o newton. Ok? Então, beleza. Agora que a gente já entendeu um pouquinho de como que funcionam as forças, as leis físicas envolvendo interação entre sistemas físicos, a gente vai ver um pouquinho sobre os tipos diferentes de interação. Existem vários tipos e nem todos eu vou citar aqui nessa apresentação. Então, aqui eu vou citar apenas aqueles que nós já sabemos o suficiente para entender, ok? São eles: a força gravitacional, a força elástica, a força de atrito, a força centrípeta, a força normal e a força de tensão. Talvez eu tenha esquecido de colocar algum aqui, mas depois eu vou ajustar, ok? Então, vamos começar pela força gravitacional, que a gente já começou a falar no caso da maçã, ok? Então, como que acontece a interação gravitacional entre dois objetos? Veja, nós sabemos, desde Galileu, desde muito tempo atrás, que dois objetos quaisquer, na verdade, qualquer objeto, na proximidade da superfície de um planeta, na superfície da Terra, por exemplo, vai cair com a aceleração constante. Essa aceleração, no nosso caso, é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Lembra daquele experimento que acontece com a pena e com o martelo? Fizeram isso nos Estados Unidos, num galpão de vácuo, para tirar toda a resistência do ar, e viram que, de fato, tanto a pena quanto o martelo eles caem exatamente com a mesma aceleração. Isso, é claro, é uma aproximação para alturas muito pequenas com relação ao tamanho da Terra. A gente pode falar disso em outras ocasiões, mas o ponto é que essa aceleração é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, se você vai para a Lua, por exemplo, essa aceleração típica é de 1,6 metros por segundo ao quadrado, ok? Mas veja, a força gravitacional, que a gente também vai chamar de força-peso, ela é diferente para diferentes objetos, mas a aceleração é a mesma. Então você já está se perguntando, você tem alguma fórmula para força gravitacional? Tem, e é uma fórmula muito simples. E é a seguinte: então se eu tenho uma aceleração constante, que a gente está chamando de g, aceleração gravitacional, então a gente sabe que a força, que é massa vezes aceleração, vai ser massa vezes g. Essa força a gente chama de P, que é peso. Então, a fórmula que a gente vai usar para força-peso é peso igual a massa vezes gravidade. P igual a m vezes g. Ok? Agora, vamos pegar um exemplo e tentar descobrir qual que é a força gravitacional sobre uma maçã. Então, eu vou chutar aqui que
a massa de uma maçã é algo em torno de 300 gramas, tá bom? Parece uma maçã bastante pesada, mas enfim. 300 gramas e uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente quase sempre vai aproximar isso para 10, ok? 10 metros por segundo ao quadrado. Mas, se a gente usa esses valores, eu sei que a força gravitacional, P, vai ser o produto da massa pela aceleração. 0,3 vezes quase 10. Isso vai dar 3 newtons. Ok? O segundo tipo de força que sempre aparece em conjunto com a força peso é a chamada força normal. O que é a força normal? Bem, se você fica em pé sobre o chão, você não atravessa o chão, né? Você fica em pé, em repouso, mesmo que exista uma força gravitacional grande atuando sobre você, te puxando para baixo. Se não fosse o chão, você ia cair numa queda livre. Em 3 segundos você estaria tão rápido quanto uma Ferrari. Mas por que você não faz isso? Porque o chão te impede. O chão impede que você o atravesse. Então, essa força normal é justamente o que impede isso. A força normal aparece como resultado do contato com uma superfície qualquer. Então, se você empurra uma superfície, né? Então essa superfície deforma ligeiramente, quase como se fosse uma mola. E essa força que aparece devido a essa deformação é a força normal. Ela se iguala quase sempre à força que está sendo aplicada sobre a superfície. É claro que tem um limite. E se você fizer muita força sobre uma superfície, como por exemplo, imagina que você vai pegar um papel manteiga, ok? Bem esticadinho, e você vai empurrar esse papel manteiga com o seu dedo. Óbvio que esse papel manteiga ele vai fazer uma força de resistência ao seu dedo, mas como ele é muito fininho, eventualmente ele vai se romper. E quando ele se romper, vai parar de existir a força normal, ok? Então, esse nome normal, ele aparece porque essa força é sempre perpendicular à superfície que está sendo aplicada a força. Então, essa força se chama normal, porque normal é sinônimo de perpendicular, ok? Então, vamos pegar um exemplo no qual a normal aparece junto com a força peso. Então, imagina um bloquinho novamente, e esse bloquinho está sofrendo com a força peso P, ok? Se esse bloquinho está em repouso, então a força normal, que é literalmente oposta à força peso em sentido e tem a mesma direção, ela tem que ser igual à força peso. Então, essa força normal, ela tem que ser igual à força peso se o objeto estiver em repouso ou movimento retilíneo uniforme. São coisas equivalentes, ok? Então, isso às vezes leva até algumas confusões, né? Isso pode fazer você pensar, bem, essas forças são iguais e têm sentidos opostos, então elas são para ação e reação. Não, elas não são para ação e reação. Então, pares ação e reação, eles não atuam sobre o mesmo corpo. Eles são resultado de uma mesma interação. Então, no caso, a força de reação ao peso que o bloco sofre está na Terra. É a força-peso que a Terra sofre, ok? A normal atua no bloco também. Ela às vezes até se cancelam com a força-peso. E pares ação e reação não se cancelam, ok? Então, tem casos em que a força normal e a força-peso elas são muito diferentes. Por exemplo, se você estiver num elevador, você tem duas forças atuando sobre você, normal e peso, mas você está acelerando para cima. Isso quer dizer que, na verdade, a força normal é maior do que a força-peso, ok? Nós vamos estudar alguns casos desse de elevador nos exercícios. Então, um outro tipo de força bastante importante é a força elástica. Então, essa força elástica é aquela que surge quando você comprime ou estica uma mola, ok? A gente vai pensar em mola, mas na verdade você pode pensar em superfícies elásticas ou em qualquer coisa que se deforme e que tenta voltar ao seu estado original. Então, a gente vai pensar que uma mola, quando deformada, ela gera uma força de restauração. E essa força é chamada de força elástica. O que eu quero dizer com a força de restauração? Quero dizer que se você tem uma mola em equilíbrio, tá lá, não está mexendo com ninguém, e você tenta comprimir essa mola, ela vai fazer força para voltar ao seu estado de equilíbrio. E se você tentar esticar essa mola, ela vai tentar novamente
fazer uma força para poder voltar a esse estado de equilíbrio, ok? E essa força, bem, quanto vale essa força, né? Então, esse estudo foi feito por um cara que era, de certo modo, um rival do Isaac Newton na época, né? Um contemporâneo dele, que se chamava Hooke. Então, a lei de Hooke é a que dita como que funciona a força elástica. E ela diz pra gente que a força elástica é diretamente proporcional à deformação da mola a partir do seu ponto de equilíbrio. Então, ela está dizendo pra gente que se você deformar a mola de um tanto, você vai fazer a mola vai fazer uma força. Mas se você deformar o dobro disso, a força também será o dobro e assim por diante. Quanto mais você estica a mola, mais força ela faz. Isso em matemática se expressa da maneira Fel, que é a força elástica, igual a K vezes X, onde esse K é uma constante de proporcionalidade. Aqui a gente vai chamar de constante elástica, que é medida em newtons por metro. Força para cada metro de deformação. E o X aqui é a deformação a partir do equilíbrio, como você pode ver também na figura. Ok? Então, o que é essa constante elástica, na verdade? A constante elástica de uma mola, ela mede a sua dureza. Quanto maior a constante elástica, mais difícil é para esticar ou comprimir uma mola. Então, por exemplo, se você tem uma mola muito fininha, como aquela mola maluca, essa mola ela pode ser muito fácil de você esticar ou comprimir. Você praticamente não percebe a força, por isso que é tão divertido de brincar com uma dessas. Agora, se você tem a mola, como por exemplo a mola da esquerda, que é a mola de um carro, essa mola é muito dura, porque ela tem que suportar, ela tem que deformar pouco, né? Aliás, deformar razoavelmente apenas com o peso de um carro inteiro, ok? Então, o que acontece é essa mola da esquerda, ela tem uma constante elástica muito maior do que a mola da direita. Por quê? Para deformá-la, eu preciso fazer muito mais força. Eu preciso fazer muito mais newtons para cada metro de deformação que eu pretendo causar. Ok? Então, uma outra força bastante importante aqui é a força de atrito. Eu vou passar rapidamente pela força de atrito, nós devemos voltar em aulas posteriores, mas a gente pode pensar o seguinte: quando você tenta empurrar algum objeto, exemplo, um armário na sua casa, uma cadeira, esse objeto ele resiste de alguma maneira a essa movimentação, quando ele arrasta no chão, quando ele está deslizando no chão. Isso é devido à fricção que existe entre os pés da cadeira e o chão. Essa força de fricção a gente chama de atrito, ok? Então, essa força de atrito tem algumas nuances, algumas coisas que a gente vai comentar agora, mas, basicamente, ela é uma força que acontece para resistir ao deslizamento de duas superfícies, ok? Então, essa força de atrito, ela aparece para resistir ao deslizamento, ao movimento relativo de duas superfícies em contato. No princípio, pode parecer que a força de atrito está aí só para atrapalhar, que talvez pudesse ser muito melhor se ela não existisse. Mas, se você pensar bem, o fato de a gente conseguir se movimentar é simplesmente por conta do atrito. O que acontece, né? Quando você está andando, você empurra o chão para trás, como com a força de atrito, ok? E essa força te joga para frente. Você tenta empurrar, você tenta deslizar seu pé para trás, a força de atrito aparece no sentido oposto ao do deslizamento, que é para frente. E isso te empurra para frente. Isso já foi, inclusive, questão do Enem, ok? Nós só conseguimos andar por conta da força de atrito. Além disso, os carros também só se movimentam devido à força de atrito entre os pneus e o chão. Quando não há atrito nos pneus de um carro, aí é que tem problema, ok? Eu vou falar disso já já. Então, eu vou separar essa análise da força de atrito em duas situações. Uma é onde há deslizamento e a outra é onde não há deslizamento. Então, quando há deslizamento, a gente vai chamar de atrito cinético, ok? Atrito cinético.
Então, esse atrito cinético, ele vai aparecer... Esse atrito... Desculpa, tá? Não, tô vendo aqui que aí no slide tá aparecendo atrito estático, tá? Não liguem para isso aí, não. Então, quando há deslizamento, é atrito cinético, como está escrito ali no coeficiente de atrito. Então, quando há o deslizamento, essa força de atrito ela é constante e ela é tão grande quanto maior for a força normal aplicada ao objeto. Então, isso quer dizer que a força de atrito é uma constante vezes a força normal. μ vezes a força normal. Esse μ é um número adimensional, não tem unidade, e é o coeficiente de atrito cinético, ok? Então, quando o objeto já está se movimentando, ele sofre com uma força de atrito que é constante e que depende da força normal e desse coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito aí, ele vai depender das duas superfícies separadamente, dos materiais delas e de diversos outros fatores, ok? Existem laboratórios que medem esse coeficiente de atrito para diferentes superfícies. Isso é uma matéria importante para a engenharia. Então, o outro caso é o atrito estático. Como, por exemplo, nesse caso, se você empurrar a sua mesa ligeiramente, você está aplicando alguma força e, bem, por menor que seja essa força, essa cadeira na sua frente, ela deveria simplesmente ganhar alguma aceleração. Se ela está acelerando, após algum tempo, ela deveria ganhar velocidade. Mas, na verdade, se você continuar empurrando com essa força pequena, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a mesa vai ficar parada para sempre. Por que isso? Porque tem uma força se opondo à força que você está fazendo. E é justamente a força de atrito estático. Ok? Então, veja bem, essa força de atrito estático, ela faz como uma força normal. Ela vai imitar a força que você estiver aplicando. Se você aplica uma força F, essa força de atrito é igual a F. Mas ela tem um limite. Qual que é o limite da força de atrito estático? Esse limite a gente vai chamar de força de atrito estático máximo. Então, esse limite da força de atrito, a equação é igualzinho da força de atrito cinético, né? Só que o coeficiente de atrito é diferente. Lá eu tinha μc, μ cinético, e aqui eu tenho μe, que é o μ estático. E isso é apenas o limite da força de atrito. Então, se esse limite for, digamos, 100 newtons, então se eu aplicar 50 newtons, o objeto vai ficar parado e a força de atrito estático será 50 newtons. Se eu aplicar 90 newtons, o objeto vai ficar parado e a força de atrito estático será 90 newtons. Mas se eu aplicar 110 newtons, eu vou ultrapassar o limite da força de atrito estático e o objeto vai começar a se mover. E aí, qual vai ser a força de atrito que ele vai sofrer? Bem, aí eu entro no regime cinético, e aí eu tenho que usar o coeficiente de atrito cinético para poder descobrir, ok? Uma coisa que é muito, mas muito importante é que o coeficiente de atrito estático é sempre maior do que o de atrito cinético. Repito, o coeficiente de atrito estático é sempre maior do que o atrito cinético. E é por isso que é sempre mais difícil você começar um deslizamento do que você continuar o movimento depois disso, ok? Essa diferença é fundamental na segurança dos automóveis. Então, exemplo, uma frenagem muito brusca pode fazer com que os pneus de um carro comecem a deslizar. Ele passa de um regime estático, onde não há deslizamento dos pneus com o chão, e, portanto, um atrito que é grande durante a frenagem, para um regime cinético. E essa entrada no regime cinético diminui o poder de frenagem e leva a acidentes. Então, o deslizamento, o atrito cinético, é um inimigo da segurança dos automóveis. Por isso que já inventaram o sistema ABS, né? Então, o que esse sistema ABS faz é o seguinte: ele é um sistema computadorizado que detecta se a roda está travada ou não. Porque quando começa a deslizar, né, a roda trava. Então, se essa roda travar, por algum momento você começar a deslizar, o sistema solta a roda ligeiramente e depois volta a frear novamente no regime estático. Isso faz com que, na média, mesmo soltando e freando o tempo inteiro ao longo de uma frenagem brusca,
você se mantenha no atrito estático e consiga frear muito mais rápido. Então esse sistema se aproveita dessa diferença entre os coeficientes de atrito para poder aumentar a segurança dos automóveis, ok? Então, só recapitulando, então, na aula de hoje a gente viu qual é a razão dos movimentos, qual que gera uma aceleração, o que muda o estado de movimento de um corpo. A gente viu também as 3 leis de Newton que regem qual é o funcionamento das forças, ok? Então, a primeira lei, lei da inércia. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. A terceira é ação e reação. E nós vimos também os diferentes tipos de força, alguns dos diferentes tipos de força. Nós não podemos falar de todos aqui. Então, nós vimos a força gravitacional, muito importante, gera, por exemplo, a queda livre. E, na verdade, queda livre, movimento, lançamento vertical, lançamento oblíquo, lançamento horizontal, tudo existe só com essa força gravitacional. Então, por que eles são movimentos retilíneos uniformemente variados, né? Justamente porque a aceleração da gravidade é constante. Se não fosse, não seria uniformemente variado, não poderíamos tratar com aquelas equações simplificadas. Ok? Vimos também a força normal, também muito importante. São 2 forças feitas por uma superfície, né? A normal, que é perpendicular à superfície, e a de atrito, que é paralela à superfície. Então, vimos também a força elástica, que é uma força de restauração, que aparece em superfícies, em objetos deformáveis, como uma mola, ok? E vimos que essa força elástica, ela é ditada pela lei de Hooke, que diz que a força é proporcional ao tamanho do deslocamento, a partir do equilíbrio da deformação, ok? E também vimos mais sobre a força de atrito agora no final. Vimos que a força de atrito ela pode ser dividida em 2 ocasiões. Uma é no atrito estático, cinético, e a outra é no atrito estático. Então, quando há deslizamento, a gente diz que o atrito é cinético e, portanto, a gente tem uma força de atrito que é constante. E quando não há, a gente tem a força de atrito estático, que quando não há deslizamento e, portanto, essa força não é constante. Ela vai imitar a força que está sendo aplicada ao objeto, assim como a força normal, mas ela tem um limite a ser vencido e esse limite é dado pelo coeficiente de atrito estático. Bem, é isso, pessoal. Nas próximas aulas, a gente vai ver coisas sobre a aceleração centrípeta, sobre força centrípeta, ok? Força de tensão também. Só que isso vai requerer que vocês já tenham feito alguns exercícios antes para poder praticar, ok? Então, na verdade, eu já coloquei, né, uma lista para vocês fazerem, para vocês praticarem esses conceitos iniciais da dinâmica. Vocês vão ver que, na verdade, é muito mais fácil do que aquela parte de cinemática que nós já estudamos antes, ok? Então, eu quero que vocês façam essas listas. Eu tenho que é um formulário no Google. Eu vou colocar o link aí para vocês agora, ok? E o outro é uma lista mesmo para vocês praticarem exercícios e tal. Esse formulário no Google vai ter questões conceituais para saber se vocês entenderam a matéria. Enquanto que essa outra lista é para vocês praticarem a habilidade de fazer conta e essas coisas, ok? Então, na semana que vem eu tô de volta. Na terça-feira, amanhã não, né? Mas na semana que vem eu tô de volta. E eu quero que vocês tragam dúvidas para mim, ok? Eu quero que todos vocês façam exercícios e tragam as dúvidas de vocês para mim e a gente se resolve na semana que vem. Beleza, pessoal? Então, olha só, bons estudos para vocês. Espero que tenha ajudado aí o vídeo. E agora comecem a praticar aí um pouquinho para vocês poderem ficar prontinhos para semana que vem. Tá bom? Valeu, um abraço.